neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O quarto homem, irmão Gabriel cantando em momentos no tabernáculo da fé. Da Babilônia construiu uma estátua e decreto lançou que o povo daquela província tinha que adorar o que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a fornalha e não quis adorar. E quando eles foram lançados, o quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Daniel estava orando e foi surpreso pelo caluniador, e perante o rei foi levado para ser forçado a negar ao Senhor. Por ser fiel e temente, na cova dos leões o rei mandou jogar. E quando ele foi jogado, o quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Na vida do servo de Deus existe alegria, mas há também provações. E na hora que o crente é provado, resiste à luta sempre em oração.
E na hora da grande tormenta, Jó é um exemplo, meu querido irmão. E clame com sabedoria, ao raiar o dia terá solução. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Primeiro Adão, primeira Eva. Segundo Adão, segunda Eva. Primeiro Adão cai com a primeira Eva. O segundo Adão não cai. Por isso a segunda Eva não cai. Sara não morreu porque estava em Abraão. Por isso que ela não cai. Ela é amada pelo Senhor, indiferentemente de todos os seus erros, fracassos, porque em tudo isso, operando melhor que nós, Ele sabe, operando através da natureza do terreno. E tal terreno, qual os terrenos. Então, tal qual o terreno, tal qual os terrenos. Porém, tal o celestial, tais os celestiais. É a Bíblia Sagrada. E a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Sendo Cristo mistério de Deus revelado. Então, meus ouvintes e irmãos, temos visto que a segunda Eva se compromete com a palavra. Há uma diferença. A primeira Eva comprometeu a palavra. Então ela comprometeu contra a palavra. A segunda Eva se compromete com a palavra. Ela é comprometida com a palavra. Enquanto que a primeira é contra a palavra que ela se compromete. Não pense você que o terreno, a parte terrena já saiu dela. E dentro dessa parte terrena, ela compromete contra a palavra. Porque é a carne. E a inclinação da carne é contra a palavra. É inimizade contra Deus. Então, quando o crente diz assim, isso aí, milagres. Por exemplo, milagres.
batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensamentos assim, está bem, mas eles lá precisavam conhecer o nome de Jesus Cristo, por isso os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está comprometendo contra a palavra de Deus, se comprometendo a favor do paganismo de Niceia. Agora, você se coloca no meio da multidão, daqueles que gritavam, crucifica-o, crucifica-o, preferindo a soltura de Barabás. O príncipe, o chefe do comando vermelho de então. Então você estaria ali torcendo para que Jesus fosse crucificado. Isso é tremendo. Pensar desta forma. E você vê a doutrina das três pessoas distintas. Isso é um problema que você adquire do alto. A pessoa compromete o celestial. Sempre vamos lembrar que Jó, estando no estado que estava de lepra, dos piores que podia um homem chegar, então ele não comprometeu o celestial. O corpo celestial dele não foi comprometido. Isso significa doutrina. Essa experiência que o profeta nos passa nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, é sem dúvida alguma uma preparação para voo. Você vê esse pássaro, a gente vê o tuiuiu, que desses de lagoa, aqui para nós é o maior. E a gente vê ele se preparando para voar. Ele não é como uma rolinha, um beija-flor, um pássaro preto, que está sentado ali, apenas abre as asas e sai voando. Ele tem um ensaio primeiro, ele é pesado. Existem outras aves assim também. Ela tem um ensaio para ganhar voo. E a mensagem do profeta de Deus, tratando especificamente desta, Cristo é o mistério de Deus revelado, leva a noiva a fazer isto. E ao fazer isto, ela está deixando uma dimensão. Vamos comparar, o tuiuiu está deixando a dimensão da terra, o solo, para ganhar o espaço, a dimensão do espaço, do ar. Ele pode estar no chão e pode estar no ar. Mas ele tem que exercer aquela natureza para voar, aquela força, aquela destreza, aquela lei através da qual ele voa, deixa o solo. Quando ele está no solo, aquela lei está adormecida nele. Mas não quer dizer que ele a perdeu, que ela foi neutralizada. Mas ela está em repouso absoluto. Agora ele tem que simplesmente dar passos e nada mais. Ora,
Isso está na noiva de Jesus Cristo. E não importa se está adormecido, está em repouso, isso é que se chama de potencial. Por isso que potencialmente ela está nas bodas do Cordeiro. Ela está no milênio. Ela está na eternidade. Potencialmente. Porque isso está operando nela. Agora, Cristo é o mistério de Deus revelado em cada dimensão. Notamos que ele não faz o super-homem, a super-mulher, a super-igreja, porque virá cair do cavalo. Ele estava em Cristo como homem, totalmente como homem. Ele sentia necessidades, foi tentado em tudo. Homem de dores, homem de trabalho, sendo Deus, na hora dele deixar isso aqui e atravessar essa atmosfera, essas camadas todas, ele deixou. Essa lei estava em Enoque. Mas antes de Enoque ganhar o espaço, essa lei estava adormecida nele, potencialmente nele. E ele comia, ele tinha que beber. Naturalmente ficou nervoso, adoeceu, qualquer coisa. Ora, veja como a gente vai em cada cantinho da verdade, como diz o profeta de Deus. E aí então você vê que ele não tinha que andar voando no espaço. Enoque não andou no espaço. Ele tinha que caminhar para vencer as distâncias, tanto quanto qualquer homem do seu dia tinha que caminhar. Mas quando Deus resolveu chamá-lo para casa, aí então a coisa foi ficando leve. Ele foi sentindo seus passos serem falsos na terra, deixando a terra. E logo ele ganhou as alturas. O mesmo aconteceu com Elias e a carruagem de fogo. E o Senhor Jesus Cristo, conforme já afirmamos, sendo totalmente homem, cansou do caminho. Ele tinha que bater na porta para entrar. Ele tinha que caminhar, cansar, sujar os pés. Ele podia desaparecer aqui e aparecer lá onde ele queria ir. Mas ali estava o totalmente homem, sendo totalmente Deus. É dessa forma que tem que se compreender. Isso não é uma cobrança para alguém te dizer, você tem que fazer isso. Tem que estar na terceira puxada. Como se a terceira puxada fosse uma coisa inteiramente humana, assim, de vontade própria. Apertar um botão e pronto, agora estou na terceira puxada, terceira etapa. Não é assim. Isso acontece de uma forma natural. O potencial vai se evidenciando. Essa menina aí nasceu, está inocente, vai crescendo, daqui a pouco a idade da puberdade, logo se torna moça. Naturalmente, isso vai acontecendo na vida da pessoa. Você nunca sentiu você crescendo
Você tem lembrança de quando você era pequeno e você alcançou a estatura de varão, de varoa. Essa altura que você tem hoje, sem perceber nenhuma vez, fisicamente, você crescendo. Estou crescendo. Mas aquilo vem acontecendo. Aquele fogão que você não alcançava pegar na panela, tinha que pôr um tamboretinho para subir, arriscando, às vezes caiu uma vez sobre você, queimou, tem cicatriz até hoje. Então agora você tem que, às vezes, baixar para pegar aquela mesma panela. Você nunca viu isso acontecer fisicamente, o fenômeno em si. Isso é que é a realidade, os fatos, em que não pode se encontrar nenhuma dúvida, nenhuma confusão. E o exemplo de Enoque não é para o sistema religioso, natural do mundo. Enoque é tipo daqueles que serão arrebatados. Por isso é que nós anunciamos, pregamos e temos convicção. O arrebatamento está em pleno acontecimento. É uma ordem progressiva. Não tem que ser de acordo com a nossa pressa, com a nossa maneira de pensar. Isso acontece naturalmente. Então tudo que você diz é amém à palavra de Deus. Está fora do seu alcance? Estava fora do alcance de Sara. Você viu, não morreu porque estava em Abraão. A segunda Eva não morre porque está em Cristo, está no esposo. É por isso que ela não perece. Ela está no esposo, ela é a disjuntora dele. Ela foi tirada dele, como Eva, a primeira, foi tirada de Adão. Adão foi adormecido. E dele, Deus tirou a sua companheira, a sua disjuntora. O segundo Adão foi adormecido no Calvário. E ali saiu água, sangue, saiu o Espírito, a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. E o processo vem. Ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus. Aí está o seu quadro, igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.